Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você, meu caro aluno e colega concurseiro que está nos assistindo aqui no site euqueropassar.com.br. Estamos dando continuidade ao nosso curso da Lei 8.112 de 90. E estamos falando especificamente sobre remuneração, vencimento e proventos dos servidores públicos federais, pessoal. Isso são todas aquelas gratificações, todas aquelas vantagens de natureza pessoal que ele vai receber em função do exercício público do seu cargo, pessoal. Como a nossa matéria, e eu estou sempre falando isso, ela é muito grande, a gente não vai conversar muito aqui no início, não. Nós já vamos direto para a nossa aula, pessoal, da Lei 8.112 de 90, a Lei do Servidor Público Federal. Lembrando, pessoal, que eu estava falando dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas constantes da lei, na Lei 8.112 de 90. E nós vamos falar especificamente agora da servidora gestante, pessoal, em contato com o ambiente insalubre. Por se tratar de uma situação especialíssima, a servidora gestante ou lactante, preste bem atenção, pessoal, ela pode ser tanto gestante como ela já ter tido o nascituro e está na situação de lactante, que preste suas atividades em locais considerados insalubres, perigosos ou penosos, será afastada de suas funções e transferida para um local salubre e em serviço, não penoso e não perigoso, enquanto quando durar a gestação ou a lactação. Pessoal, como a gente já viu, esse é um caso muito especial, pois nós vamos estar trabalhando com uma vida, no caso da gestante. No caso da lactante, nós vamos estar fazendo o quê? Nós vamos estar observando o quê? Com a função de alimentação do nascituro, que porventura veio a nascer. Então, o que acontece, pessoal? Quando a serventuária pública ela é gestante ou ela está no estado de lactante, ela vai ser removida do local insalubre, perigoso ou do seu trabalho penoso. Isso em virtude da situação especial a qual ela está inserida. Mas ela vai ser afastada do serviço? Não. Ela vai ser relocada para um local que não seja insalubre, perigoso ou para exercer uma atividade que não seja danosa para a saúde. Correto? Isso tudo com a função de preservar a vida da criança, do bebê, que está por vir e do que já veio, tanto gestante como lactante, ok? Isso inserido nos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividade penosa, pessoal. Lembrando, e quando ela foi removida, ela vai fazer jus ao recebimento desse percentual, desse adicional, aliás? Não, pessoal. Nós vimos que quando cessar qualquer uma dessas causas onde ela estiver inserida, vai acontecer o quê? Vai ser retirado o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividade penosa. E como no caso ela vai ser removida, isso com certeza irá acontecer, ok? Nós vamos estar trabalhando especificamente agora com o adicional de penosidade, pessoal, que ele tem um viés diferenciado da insalubridade e da periculosidade. O servidor que preste suas atividades em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem o adicional de penosidade, terão direito, nos termos, condições e limites fixados em regulamento, ao recebimento de um adicional de atividade penosa. Então nós vemos, pessoal, que a atividade penosa ela não se liga somente ao exercício de uma função penosa, ao exercício de uma função extenuante. Ela também se liga a um local onde eu não vou ter uma condição de vida razoável, agradável, uma condição de vida difícil. Por exemplo, locais muito ermos, aqueles funcionários públicos que vão lá para o Amazonas para poder vacinar as crianças, vão entrar dentro da floresta para poder fazer atendimento dentário, atendimento médico. Todos eles recebem o adicional de penosidade, pessoal. E também aqueles que trabalham em zonas de fronteira. Porque zona de fronteira é um lugar muito complicado. Nós vamos ter um jogo de interesses que vai estar entre os dois países soberanos e também não só o tráfico, o descaminho que acontece entre as fronteiras de determinados países, eles vão gerar o quê? Eles vão gerar uma situação penosa para aquele funcionário público. Então, todo funcionário público que estiver em local muito ermo, de difícil acesso, de difícil moradia, ou estiver em zona de fronteira, ele faz jus ao recebimento do adicional de penosidade, pessoal. E agora, nós vamos observar uma situação também muito especial e diferente, que é o trabalho com raio-x ou substância radioativa. Isso a gente vai observar mais aonde, pessoal? No hospital. Justamente, nós vamos ter o técnico de radiologia e o médico radiologista, que nós vamos estar observando também.
Então, o que a lei fala, o que a doutrina fala para a gente dessas atividades? Os servidores que prestem suas atividades na operação de aparelhos de raio-x ou em contato com substâncias radioativas terão suas atividades e locais de trabalho mantidos em controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Então, o controle estatal aqui, pessoal, ele vai estar em cima do quê? Em cima das horas trabalhadas do servidor, do tempo de exposição desse servidor à radiação e também como se dá o local de trabalho onde esse servidor está. Se existe o isolamento correto, se esse servidor está utilizando o equipamento de proteção individual, o EPI, muito ouvido dentro do direito do trabalho, mas também utilizado nas funções públicas para proteger o servidor. No caso do raio-x, nós podemos observar as mantas de proteção de chumbo, as luvas de proteção de chumbo, as máscaras, os óculos. Nós vamos observar todas essas formas de equipamento de proteção individual que vão estar sob o quê? Que vão estar sob controle permanente do Estado. Então, o que a gente pode observar, pessoal? Se eu sou um técnico de radiologia e falo, que nada, esse negócio de radiação não dá nada não, e tal, e vou trabalhar sem as luvas, sem a manta, o que acontece? É obrigação do Estado fiscalizar se o servidor público está utilizando esse equipamento. É o controle permanente do Estado. Inclusive, isso gera uma indenização por omissão de fiscalização do Estado. Ok? Então, nós vamos observar que isso é uma coisa muito séria, pessoal. Não é tanto que o serventuário e o trabalhador que trabalham perto de equipamentos radioativos, exposição à radiação ionizante, o que acontece? Ele se aposenta muito mais cedo, para evitar, posteriormente, um câncer que pode vir dessa exposição à radiação, ou de qualquer outro tipo de enfermidade que venha com o raio-x ou com as substâncias radioativas. Lembrando, pessoal, e se o funcionário for gestante, o que vai acontecer? Ele vai ser relocado para outra função, tá? Estes servidores, os servidores que trabalham com raio-x ou substâncias radioativas, estes servidores deverão ser submetidos a exames médicos a cada 6 meses, pessoal, para poder auferir uma situação de uma possível enfermidade que começou a se desenvolver no corpo desse servidor, para tentar diminuir todos os danos a essa exposição dessa atividade, já que essa é uma atividade imprescindível à manutenção do Estado. Por exemplo, quem trabalha nas usinas nucleares de Angra 1, Angra 2, todas essas pessoas elas recebem esse adicional, tá? Agora nós vamos observar, pessoal, um adicional diferente, que não está vinculado ao adicional de periculosidade, de insalubridade e de penosidade, que é o que a gente chama de adicional por serviço extraordinário, pessoal. O que seria isso? A jornada de trabalho do servidor será fixada em razão de suas atribuições no cargo e apresentará a duração máxima semanal de 40 horas. Isso porque, como nós já vimos, já está estipulado na Lei 8.112 de 90. E observados os limites mínimos de 6 e máximo de 8 horas diárias, pessoal. O que é o serviço extraordinário? Se a gente estivesse falando em direito do trabalho, eu ia falar para vocês, hora extra. Mas aqui nós estamos trabalhando com direito administrativo, então nós vamos trabalhar com adicional por serviço extraordinário. Para a gente entender isso, nós vamos ter de observar como é a jornada normal, comum, ordinária do servidor público. Ela é uma jornada que dura no máximo 40 horas na semana. E ela tem um limite diário de 6 a 8 horas. Essa é a jornada comum do servidor público, ok? Então, nós vamos começar a ver agora a questão do serviço extraordinário. Exceção a essa regra diz respeito à duração do trabalho estabelecido em leis especiais. Então, pessoal, a gente já pode observar o quê? Que a jornada do trabalhador ela é de 40 horas semanais, no mínimo de um dia, diária, de 6 horas, no máximo de 8 horas. No entanto, se porventura vier uma lei superveniente, uma lei posterior, uma lei especial, que vai versar sobre determinado tipo de serviço público, ela pode sim alterar para diminuir ou aumentar o tempo de trabalho desse funcionário público ou até mesmo a sua jornada semanal de trabalho. É importante vocês fixarem isso, por isso eu ressaltei que se vier em lei especial, ela pode sim alterar a disposição da Lei 8.112 de 90 ao afirmar a jornada dos servidores públicos. Seguindo o mandamento constitucional, foi assegurado ao servidor público o pagamento do adicional por serviço extraordinário no percentual de 50% em relação
a hora normal de trabalho. Então, nós vamos pegar a hora do trabalhador e quando ele fizer um serviço extraordinário, que é o quê? Um serviço além da sua jornada diária, ele vai receber o valor dessa hora acrescida com 50%, pessoal, do valor. Então, ele vai receber a hora integral mais 50% dessa hora, ok? É assim que nós vamos observar o serviço extraordinário dentro do serviço público. Então, se a jornada de trabalho comum dele é de 8 horas, ele trabalhou 2 horas além, ele vai receber 2 horas de trabalho mais 50% para cada uma dessas horas. Então, nós vamos ter 1 hora mais 50%, 1 hora mais 50%, ok? Simples. Entretanto, a própria Lei 8.112/90 determinou que a realização de horas extras somente será permitida para atender a situações excepcionais e temporárias de serviço. E mesmo assim, estabelece o limite máximo de 2 horas extraordinárias por jornada de trabalho, pessoal. Isso vem diretamente da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. É a mesma coisa que dispõe a CLT, pessoal. Apesar de que a gente está trabalhando com servidor estatutário, é exatamente a mesma coisa, correto? Então, eu só posso trabalhar, fazer hora extra se for uma situação extraordinária e temporária. Esses 2 requisitos eles devem ser observados. Por exemplo, cartório eleitoral. Nós estamos ali, ó, época de eleição, trabalhando pra caramba. Vamos fazer os títulos, vamos reabilitar os títulos, vamos fazer as transferências de títulos. Isso vai demandar muito trabalho. Então eu posso fazer até 2 horas extras, já que é uma situação extraordinária e temporária, que vai durar só até o tempo das eleições, ou até o tempo estabelecido pelo cartório eleitoral. Então a gente pode observar que você só pode, como serventuário público, só pode fazer somente 2 horas extras. Isso vem diretamente da CLT. Por quê? Porque o trabalhador, pessoal, ele tem de ter um descanso mínimo de 12 horas. É obrigatório isso. Por isso ele não pode fazer 10 horas extras, dormir 2 horas e depois voltar e fazer mais. Porque a lei, ela também protege a saúde do funcionário público e do trabalhador brasileiro. É uma das funções da nossa CLT e do nosso Estatuto do Servidor Público. E também protege o servidor público, você que será o próximo servidor público, de trabalhar extenuadamente para poder fazer uma função estatal. Coisa que em si já não é própria do Estado Democrático de Direito, pessoal. Agora nós vamos observar o adicional noturno. O adicional noturno, como o próprio nome já diz, ocorre quando o trabalhador com seletista ou com servidor público, quando ele tem direito ao recebimento de adicional noturno pelo trabalho exercido após o sol, após a noite chegar, após o sol se pôr. A gente vai observar que, para os servidores que desempenham suas funções no horário compreendido das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, o valor hora será acrescido de 25% a título de adicional noturno. Então, se eu trabalho depois das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã, pessoal, eu vou ter um direito a cada hora que eu trabalhei a 25% a mais dessa hora. Então, trabalhei de 10 às 11, eu vou ter 10 às 11, 1 hora mais 25. De 11 à meia-noite, mais 1 hora mais 25%. De meia-noite a 1, mais 1 hora e 25%. E assim vai indo até dar as 5 horas da manhã. Esse é o chamado adicional noturno. Durante o período noturno, por expressa fixação legal, cada hora trabalhada terá duração de 52 minutos e 30 segundos, pessoal. Isso para que ele tenha um descanso, já que à noite o trabalho extenua mais o corpo do ser humano. Então ele vai ter a cada hora 8 minutos de descanso, pessoal. Em se tratando de horas extras prestadas no período noturno, deverá o adicional noturno incidir no cálculo para o pagamento do adicional de horas extraordinárias ao servidor público. Aí complica um pouquinho. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 hora trabalhada, mais 50%, aliás, 1 hora mais 25%, vão somar e os 50% que eu vou receber vão ser desses 125% do valor da minha hora, ok? Então eu vou pegar a minha hora normal, mais o adicional noturno, e aí depois eu vou calcular o valor da hora extra que eu vou estar recebendo dentro desse percentual noturno, ok? Isso é de se observar, pessoal, porque cai bastante em concurso público. Então, pessoal, nós podemos observar aqui alguns dos variados tipos de adicionais. E esses adicionais, pessoal, como eles são completamente diferentes e tem bastante picuinha, eles caem bastante em concurso público, pessoal. Principalmente o adicional noturno
e o trabalho por serviço extraordinário, ok? O adicional por serviço extraordinário. Então, vocês assistam a aula 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes vocês precisarem. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a gente aqui, no nosso site, euqueropassar.com.br. Espero vocês nas nossas próximas aulas. Até mais!